Pelo Facebook, pelo Instagram, façam a sua inscrição em nosso canal. Mande as suas sugestões. Isso é de suma importância para que essa TV possa prosseguir, informando, ajudando, colaborando com a vida. TV Campo Grande RJ. Junte-se a nós. Olá, galera! Eu sou Rodrigo de Castro, sou diretor do canal Identidade Cultural e, em parceria com a TV Campo Grande, Rio de Janeiro, hoje nós vamos reprisar essa grande entrevista com ele, que é professor, escritor, poeta e ativista cultural, Sérgio Alves. Fica aí ligadinhos! O canal Identidade Cultural tem a honra de receber nos nossos estúdios o jornalista, poeta, escritor, educador social e animador cultural, Sérgio Alves. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Queria parabenizar essa equipe maravilhosa da Identidade Cultural por esse trabalho lindo. Muito obrigado. E para começar, quem é Sérgio Alves? Sérgio Alves é um sujeito apaixonado pela vida, apaixonado pelo seu país, pela luta contra as injustiças. Qual é a diferença entre animador cultural e educador social? Basicamente nenhuma, porque essas duas categorias atuam na periferia, atuam em comunidades ditas carentes, né, tentando levar cultura para o jovem das comunidades. Então, eu acho que basicamente nenhuma. O educador social, ele atua mais assim no resgate, né? Eu trabalhei 10 anos como educador social, trabalhei com uma abordagem, com terceira idade, né? Trabalhei em abrigo, né? E sempre com esse perfil, né? Sempre tudo aqui no Rio de Janeiro? Tudo aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, basicamente na Zona Oeste, né? Em abrigo, trabalhei 10 anos em abrigo com população em situação de rua, né? Quer dizer, o meu trabalho há 20 anos é esse, trabalhar tentando resgatar a comunidade, a dignidade da comunidade, como artista, seja como educador social, o trabalho é esse. Então, e como surgiu o gosto pela cultura? Eu acho que a gente nasce com esse perfil, né? Desde 15 anos, eu escrevo desde 12 anos, né? Mas aos 15 anos eu comecei a atuar em grêmio estudantil, em 75, quer dizer, ainda era ditadura militar, né? Comecei a atuar em grêmio estudantil, nas pecinhas da escola, né? Direção cultural, né? E aí tomei gosto pela coisa e não parei mais, né? Nunca mais falei. E pela sua tua experiência, qual foi o personagem que você mais gostou de fazer? Olha, por incrível que pareça, eu fiz uma velhinha, né? Uma velhinha muito engraçada e é engraçado que foi nessa peça que eu percebi que pro ator nada é impossível. Se ele tiver, vamos dizer assim, uma boa direção e tiver bem ensaiado, ele consegue fazer qualquer personagem, consegue fazer qualquer peça, né? Não tem que estar bem, como é que se diz, concentrado, né? O ator é basicamente a concentração. Em 1984, você participou da fundação do projeto cultural Passa na Praça, que a poesia te abraça, e do grupo Poça d'Água. O que eram esses projetos e qual foi o impacto que deu na sociedade na época?
Bom, Passa na Praça foi um resgate, né? Um encontro de mais de 50 poetas que moravam em várias partes do Rio de Janeiro, né? Foi uma reunião no Engenho de Dentro, em 84, que eu lembro como se fosse hoje, né? Poetas já, alguns com livros publicados, alguns... E a gente resolveu, poxa, temos alguns espaços, na época existiam alguns espaços que a gente se encontrava, que era Feira Nacional da Poesia Independente, que se reuniam na Cinelândia. Vários poetas se reuniam na Cinelândia, tinha a Casa da Poesia, vários espaços, como hoje também rola vários saraus. E a gente se reuniu e no Engenho de Dentro, e a gente falou, poxa, por que não na praça? Por que não fazer poesia na praça? Aí eu adoro praça e tal, então, vamos fazer que praça a gente faz? Vamos fazer na Praça Seca. Tá? A primeira praça, Praça Seca. Então, uma média de 50 poetas, músicos e tal, era um movimento cultural. A gente se reuniu na Praça Seca e deu o pontapé inicial, 14 de março de 84, como se fosse hoje. Depois fizemos Jardim do Meia e começamos a fazer várias praças, né? Todo domingo, a princípio, todo domingo, né? E eu lembro que a gente chegou a fazer 4 anos nesse projeto. Poesia na Praça. Começou a repercutir, vinha gente de longe, vinha gente de São Paulo, só para participar desse movimento, que durou 4 anos. Só que ficou um movimento tão grande que tinha necessidade de organizar esse movimento, né? Porque, você imagina, 40, 50 poetas todo domingo numa praça diferente, começou a crescer, né? Chamou a atenção da mídia da época e tal. E a gente sentiu a necessidade de organizar melhor. A gente criou o grupo Poça d'Água, que eram alguns poetas que resolveram dar uma organização melhor, porque era muito solto, né? A gente chegava e soltava o verbo. Aí a gente formou esse grupo, essa diretoria, vamos dizer assim, que era eu, Douglas Carrara, Zé Cordeiro, João Batista, Jorge Misael, Rosa Maria, basicamente esse, né? O grupo começou a organizar o Passa na Praça. Aí fundamos o grupo Poça d'Água, começou a ficar sério, né? Esse grupo, a gente começava a fazer teatro nas praças, tá? A gente criava nossos esquetes, né? E começava a falar, né? E nós levamos 4 anos rodando as praças do Rio de Janeiro, fomos para vários locais, né? E o básico, quando nós conseguimos um patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da época, conseguimos um patrocínio, um apoio cultural. Aí a coisa cresceu muito, né? A gente alugou uma sede, começou a se organizar de uma maneira grande. E o Passa na Praça, eu tive até essa semana uma notícia boa, que eu vou dar aqui de primeira mão, porque ontem eu fui autorizado a divulgar. E notícia extra? Notícia extra. Um amigo, um grande poeta chamado Marcelo Mourão, que é mestrando da UERJ, então o tema da tese de mestrado dele foi aprovado o projeto. O tema da tese de mestrado é justamente a história do projeto Passa na Praça, que a Poesia Te Abraça, e do grupo Poça d'Água. Que bacana, né? Parabéns. Em dezembro deve estar saindo a tese, né, que agora foi aprovado o projeto, a tese de mestrado na UERJ, e ele está fazendo também uma biografia, quer dizer, além da tese de mestrado dele, uma biografia sobre o projeto cultural Passa na Praça, que a Poesia Te Abraça, que foi o pontapé inicial para eu estar aqui hoje, porque aí com essas andanças do Passa na Praça, a gente basicamente era um grupo periférico, um grupo que priorizava o trabalho nas comunidades, nas praças do subúrbio, né? Onde até hoje, infelizmente, não tem o apoio devido do poder público, né? Até hoje, infelizmente. Já naquela época ainda era pior ainda, porque ainda não tinha as lonas, era muito pior do que hoje. Mas eu acho que a galera era mais unida, não? Mais ou menos, era mais ou menos como é hoje. A coisa vai crescendo, uma era, ela acompanha a outra, né? Como é que se diz? Os exemplos de um tempo, naquele tempo já rolavam os saraus, já rolavam os movimentos. Mas como rolava mais do que hoje em dia? O que você acha? Não, eu acho que hoje até, a nível de sarau, a nível de poesia, rola mais hoje. Eram poucos os espaços culturais que a gente tinha na época. Eram poucos os saraus que a gente
tinha hoje, que a gente tem hoje é mais, eu acho, né? E o Passa na Praça, numa das apresentações que a gente foi fazer no Teatro da Vila Kennedy, aí o Poça d'Água, né? Numa das apresentações que a gente foi fazer na Vila Kennedy, que eu conheci a minha esposa, a Wanda Maria, né? Que daí nos casamos, fui morar na Vila Kennedy e mudei totalmente a minha trajetória para cá e comecei a atuar mais na Zona Oeste, né? E quando Passa na Praça acabou, o Poça d'Água acabou, aí a gente fundou outros movimentos, né? Continuei não consigo parar, né? Parar nunca, né? Parar nunca, não consigo. E que temática principal possui seus livros e suas crônicas? Olha só, é basicamente o social, né? Eu acho que a grande maioria dos meus poemas tem a temática social, mas não impede que a gente fale do social, que a gente faça, o artista, o importante é você ter o trabalho de denúncia social sem ser panfletário, sem ser partidário. Há uma diferença entre você usar o teu trabalho como instrumento de conscientização sem ser partidário. Embora eu tenha meu partido, um partido de esquerda, mas eu não sou um instrumento do partido político. Eu sou um instrumento... Você sabe separar as coisas. Você separar as Isso coisas. É importante. Graças a Deus. Quantos livros você tem publicados? Olha, livros meus são 6. Paz, Pessoa, Criança, Canto Mestiço, e agora o Eutimia, 6. Mas eu participo de várias antologias que eu já participei junto com... E tem algum assim que você considera especial? O que vem é sempre o especial, eu acho, né? O novo que já está no prelo, já tá no forno, né? Que se chama Poesia de Raiz, né? Tem poemas de todas as fases minhas, acho que mais de 30 e tantos anos de atividade cultural. O Poesia de Raiz, ele vem pegando um pouquinho de cada momento meu de poesia, né? Acho que é isso. Você foi o primeiro presidente da fundação do Movimento de Arte e Cultura Alternativa Comunitária. Como funcionava essa fundação e quem era o público-alvo? Isso, o Macaco, né? Foi justamente o que eu estava falando. Conheci a Wanda, né? Nos casamos. Comecei, antes de mudar para Vila Kennedy, eu já tinha contato com todo um movimento cultural efervescente que tinha na Vila Kennedy, né? E na Zona Oeste como um todo. E assim que eu me mudei para lá, me casei, começamos a trabalhar na fundação desse movimento, que é um movimento que tinha a intenção, a proposta de agregar os artistas da Vila Kennedy que não tinha espaço, que eram muitos poetas, muitos dançarinos, músicos, né? Aí nós fundamos o Macaco, que foi na minha casa a reunião, né? A primeira reunião do Macaco. E o engraçado é que a minha mulher deve lembrar disso, a Wanda deve lembrar disso. Eu estava dormindo depois da primeira reunião e eu sonhei com a sigla, Macaco. Falei assim, Movimento de Arte, Cultura Alternativa Comunitária, ainda está aí a sigla do movimento. Ainda assim surgiu. Aí levamos a proposta da sigla para a reunião, que também era muita gente nas reuniões, né? E o Macaco existe até hoje, o Movimento Macaco, né? Coordenado pelo Hugo Araújo, Gustavo, Luci, várias pessoas que estão lá até hoje resistindo, né? Fico triste com o momento que a Vila Kennedy está passando agora, né? Infelizmente, um bairro tão maravilhoso, com tanta gente boa, tem uma escola de samba lá, né? Eu morei 10 anos lá, né? Fico triste, a Vila Kennedy. Tem um teatro, tem uma escola de Teatro samba. Mário Lago. Tem uma escola de samba, tem um movimento cultural muito legal, mas infelizmente a violência impera, né? Como no Rio de Janeiro inteiro. Eu lembro, e olha, eu vou te dizer uma coisa, a mídia tem um pouco de culpa. Em que sentido? Vou te dar um exemplo. O Macaco, nós fizemos um evento, eu ainda morava lá, agora eu moro no Rio da Prata, em Campo Grande.
Macaco, nós fizemos um movimento chamado Índia-África, que era o encontro da Índia com a África e Brasil, né? Tinha um grande amigo nosso que coordenava o Teatro Mário Lago, Luiz Augusto Vaz. Na época ele coordenava o Teatro Mário Lago, que ainda não era Teatro Mário Lago, era Teatro Faria Lima. Faria Lima, lembra? Né? Então, ele era membro do movimento do Augusto Boal, Teatro do Oprimido. E ele conseguiu, né, junto com a gente do Macaco, junto com o movimento, o encontro internacional do Teatro do Oprimido, foi na Vila Kennedy. E, poxa, o encontro internacional veio o grupo da Alemanha, grupo da África, grupo da Índia, por isso que é o nome Índia-África. Você acredita que a gente chamou a mídia, claro, né, chamou para a mídia cobrir esse evento, um encontro internacional? O Augusto Boal pessoalmente esteve no evento, foi um encontro lindo de 2 dias, né? Quem disse que a mídia apareceu? Que apareceu algum jornalista para cobrir o evento. 15 dias depois, tiroteio, houve um sequestro, a Vila Kennedy, uma casa lá seria o cativeiro do sequestrado. Aí aparece helicóptero, televisão, jornal, rede isso, rede daquilo, jornal. Quer dizer, eu, enquanto jornalista, eu fico envergonhado, né, de ver como a mídia, o jornalismo, né, é utilizado eu não gosto dessa palavra, mas é utilizado para diminuir uma comunidade. Você faz como vários eventos do Teatro Mário Lago, quando a gente fazia evento lá, nunca aparece mídia, como aqui deve ser a mesma coisa, né? Então fica esse registro, mais um protesto meu sobre isso. A mídia, como jornalista, eu fico envergonhado. Não, com certeza. E outra coisa, rapidinho, o Macaco, a gente criou, como eu falei, era um movimento grande, cresceu, tive orgulho de ser presidente na época. A gente participou de um movimento chamado Bangu Pede a Lona. Isso é histórico. A lona só existia naquela época, 92, não me engano, a lona de Bangu, a lona de Campo Grande, o Ives Macena e a nossa saudosa Regina Pierini, era a única lona que existia, né? Então nós criamos o movimento Bangu, que era Pede a Lona, porque o Ives Macena e a Regina já tinham informado a gente que tinha lonas abandonadas. Da onde foi aquela que saiu a lona Elza Osborne, tinha outras lonas abandonadas da Eco 92. Então nós fizemos esse movimento, tinha mais de 100 artistas nesse movimento. Bangu Pede a Lona, né? E tanto fizemos, o movimento se organizou, a gente, com a assessoria do Ives Macena e da saudosa Regina Pierini, né? Com a assessoria deles, a gente foi aos órgãos competentes e conseguimos a segunda lona de Bangu, que foi a segunda lona do município, instalada a sua lona de Bangu, né? Foi uma vitória assim, muito grande, e o Macaco, eu tive o prazer de ter sido a pessoa que assinou, como presidente do Macaco, a vinda da lona para Bangu. Foi a segunda lona. A união, né? Foi a união, éramos mais de 100 pessoas também nesse movimento Bangu Pede a Lona, capitaneada pelo Macaco, né? E assim, no seu ponto de vista, as praças, as ruas em si, continuam sendo lugares preferidos dos poetas para divulgar a arte? Eu digo assim, a arte em geral. Olha só, na época, na década de 80, a gente não tinha alternativa, né? Então a gente foi para a praça como uma proposta política, né, de ocupação de espaços, né, de ocupação, de mostrar, bom, nós existimos, nós somos poetas, nós somos artistas, e a gente, não importa o espaço, a prova disso foi a gente se apresentava em universidade, em escola e tal, igreja, e na praia, que também surgiu o movimento Poesia na Praia nesse tempo também, né? E a questão do espaço não é o prioritário hoje, naquela época foi, mas hoje não é a questão do espaço prioritário.
O prioritário hoje é recurso, é patrocínio, é apoio aos grupos que surgem, às bandas maravilhosas que surgem e acabam por falta de recurso. Infelizmente, hoje o espaço a gente já provou na década de 80 que a questão não é mais o espaço, a questão é recurso para os grupos poderem sobreviver. Você é presidente de um centro de estudo e divulgação das culturas negras, CEDICUM. Qual é o objetivo desses estudos? E quais são as atividades para divulgar esses estudos? O CEDICUM está completando 29 anos. Completou agora em maio. Nós fizemos um evento no Simpro, né, no Sindicato dos Professores em Campo Grande. Né? Foi fundado, entre outras pessoas, pela professora Dulce Vasconcelos. Né? Na diretoria, a gente tem o grande cantor Weber Werneck. Né? A ideia é essa mesmo, a gente está divulgando, levando, a maioria é educador, né? Então a proposta é levar, principalmente para as escolas, né, as culturas negras, né? A luta contra a discriminação racial, a luta contra o preconceito, a luta contra a perseguição às religiões afro-brasileiras, né? As religiões, quer dizer, a luta contra a intolerância, né? Seja religiosa, seja de gênero, né? Então o CEDICUM tem essa proposta. A gente tem conseguido, faz várias atividades, né? Eu estou presidente há um bom tempo, né? O CEDICUM participa do CONDEDINE, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro. O CONDEDINE é um órgão ligado à prefeitura por lei, né? E a gente coordena um projeto, deixa eu ver se eu lembro aqui, CONDEDINE nas escolas, CEDICUM nas escolas, tem um outro nome, mas me deu um branco agora, que leva para as escolas do município os verdadeiros heróis negros que a história oficial faz questão de apagar. Pra você ter uma ideia, o CEDICUM, o nosso patrono, é o João Cândido, né, o almirante negro, né? E a gente leva esses heróis como João Cândido, Luísa Marim, Luiz Gama, Zumbi dos Palmares, entre outros heróis negros, que fizeram, nesses mais de 300 anos de escravidão, resistiram e deram uma contribuição, não só cultural, mas uma contribuição de construção desse país. Sem a questão do negro, sem a gente discutir a questão do negro, esse país não evolui. E as escolas principalmente, né, não discute, a academia principalmente também não discute essa questão como deveria, né? Mas a gente já teve muitas vitórias, muitos avanços. Tem o Estatuto da Igualdade Racial, né? Tem vários avanços que tem que continuar resistindo para que a gente não tenha um retrocesso, né? Porque o perigo está aí, retroceder ao século XIX, seja a nível cultural, a nível de educação. Se a gente não tomar cuidado, o Brasil vai retroceder ao século XIX. Na sua opinião, que artista negro vem se destacando no cenário cultural? Tem vários, né? A gente tem... Aqui na Zona Oeste a gente tem Weber Werneck, meu amigão, meu parceiro, né? Nós temos Hugo Araújo lá no Macaco, temos Edgar Negão, meu compadre maravilhoso, que era coordenador do Negritude. E a nível nacional a gente vê aí o Lázaro Ramos, né? E são muitos, né? Só que são poucos, são muitos resistindo, mas ainda são poucos a nível de televisão. Teve uma entrevista que eu vi essa semana da Zezé Mota falando, perguntaram a Zezé Mota quantos, como é que se diz, propagandas ela participou. Ela falou que toda a carreira dela, artística, ela só participou de uma propaganda, porque disseram para ela que negro não vende produto, ninguém vai querer
Você vê, depois de tantos anos, tanta luta, a gente ainda vê uma tentativa de manter o negro no subterrâneo, né? Manter o negro invisível, né? E a luta da gente ainda é muito longa, tem muita coisa para fazer. Você faz parte de um projeto cultural no Rio da Prata, que acabou de completar 2 anos, certo? E o que consiste esse projeto e como faz para participar? Coletivo Cultural Rio da Prata. Fizemos 2 anos agora, essa semana, na quarta-feira, agora na Lona Cultural, né? Começou numa reunião também no CIEP, onde eu sou animador cultural, eu e a Alice Franco, né? A Alice, inclusive, ela é mestre em psicologia social e ela fez uma pesquisa sobre o entorno do parque estadual da Pedra Branca. Ela fez uma pesquisa sobre a população, sobre tal. E essa pesquisa, ela foi usada pela Fundação Palmares, pelo movimento da área da Agroprata, como é que se diz? Dos moradores, né, dos plantadores do local, e foi descoberto que aquela área ali era a área de remanescente de Quilombo, e foi considerado pela Fundação Palmares área remanescente de Quilombo, graças ao trabalho da Alice, a essa tese de mestrado da Alice, que eu tenho orgulho de... Ela faz parte comigo. E o coletivo cultural sou eu, Alice, Silmo Prata e Eduardo Ribeiro. Somos 4, mas quando começou eram mais pessoas. Mas como tudo começa com bastante gente, depois vai diminuindo, né? Ficam né? Mas a gente continua com a parceria do pessoal da Agroprata, né? O pessoal que participou com a gente, né? Que faz a festa do caqui, Graciano Carneiro e a esposa dele, né? Rita Caseiro. Graciano Caseiro e Rita Caseiro, né? E a festa do caqui também é um sucesso, a gente participa sempre, quer dizer, toda uma efervescência cultural daquela área ali. E agora, o canal Identidade Cultural vai ficando por aqui, com essa ilustre presença. Muito obrigado, Sérgio Alves. Obrigado a você. Mas antes, gostaria que você encerrasse com uma poesia. Poema doido. Poema doido. O poeta só tinha prazer: declamar, biritar e namorar. Cercado de vinhos e linfas, ao lado de Baco e Dionísio, nos braços de Afrodite, a vadiar. O Criador, talvez por castigo, por destino, karma, expiação, enviou o poeta em difícil missão, levar claridade onde reina a escuridão. Disse o Criador bonachão: é fácil cantar belas praias, belo corpo imortalizado em canção. Quero ver poetar onde a vida não tem nenhuma ilusão, onde a poesia para o povo não paga o preço de um pão. Toca para a periferia, para a Baixada, Zona Oeste, e vai versar com os MCs, o Bill, o Pavilhão, os Racionais, negras cidades e lis. Vai esvaziar umas e outras, com Oduan, Tabosa, Totó, Zé Cordeiro, Flávio Nascimento, lá no Bar 51, onde rola um recital. O Dalberto, sempre irreverente, te espera sorridente lá na Lona Cultural. Chama o Mano Melo, o Iverson, o pessoal do Conversa Converso, o Edgar Negão, o Hugo, o Paulo Lins e o Chacal. Vai rolar uma homenagem ao Torquato, ao Leminski e ao Samaral. Vai ter poesia concreta, erótica, tropicalista, soneto, verso branco, marginal. Tem Drummond e Oswald de Andrade, Goulart, Bandeira e João Cabral. Vai ter poesia na praia, na praça, na escola, no teatro, coisa e tal. Poesia declamada, sussurrada, cantada, grafite, haikai e jogral. E o poeta, que por castigo, destino, karma, expiação, descobriu seu povo sofrido, que por ter sobrevivido, abandonado a própria sorte, resiste com um pulso forte às intempéries da vida.
Patativa nos deu o mote de uma luta de valor. Um povo guerreiro e criativo que não aceita ser cativo e enfrenta a opressão e a dor. O Criador mostrou ao poeta o que é comunidade, participação, mobilização, carinho, solidariedade, valores nascidos no seio de quem percebe a verdade. Verdade compartilhada aos puros de coração, que sabe o valor da amizade, olho no olho, mão na mão. Só a poesia transmite essa energia de irmão. Com ela, a palavra é uma arma que corta como facão. Cultura, luz que liberta um povo de toda opressão. Água pura, cristalina, que aliada à educação, sacia, conduz, ilumina. Revolução! Muito bom, nossa! O canal Identidade Cultural agradece aos nossos apoiadores. A Arena Carioca Chacrinha, os lanches da Equilíbrio Sabor, Arthur Maciel Advogados, Clínica Odontológica Idente e a Fábrica de Salgados Sonho Dourado. Compartilhe nossos vídeos, clique em gostei e inscrevam-se aqui.